Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra senão 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente, o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe a 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: Ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pai, nós louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Agradecemos por esse momento que nós estamos reunidos aqui, agora para ouvir a tua palavra, Senhor. Me usa como canal de bênção para transmitir aquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Pai, me ajuda e abençoa cada um que aqui está, Pai, e precisa da tua palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Irmãos, o Evangelho de João é um evangelho muito especial, pelo menos para mim e para alguns estudiosos, que o Evangelho de João ele foi o último dos evangelhos a serem escritos, até por uma necessidade que João teve por alguns problemas na igreja, que nós estamos estudando aqui esse mês, o capítulo 3 da 2ª carta de Pedro, que cita um desses problemas. A carta, ela diz que existiam falsos mestres ensinando, só que dentro das próprias igrejas. E João estava totalmente preocupado com isso, porque existia um movimento chamado gnosticismo que estava crescendo. Antes ele crescia fora dos portões da igreja, e depois algumas pessoas começaram a introduzir dentro da igreja. Irmãos, isso acontecia porque, como Deus tinha falado para Josué quando ele fosse tomar as terras que Deus tinha dado,
para eliminar todas as nações que ali estavam. Só que as nações que se rendiam, o próprio Josué poupava. E Deus disse que aquelas nações que sobraram, aqueles povos que sobraram, iam ser espinhos, e até hoje são espinhos para Israel. E assim, essa doutrina do gnosticismo, ela não foi totalmente rechaçada no primeiro século, nem no segundo, nem no terceiro. Ela ficou oculta durante algum tempo na história. Mas sempre aquilo que não é totalmente exterminado, uma hora da história ele volta. Algumas pessoas criam que Jesus não tinha vindo em carne. E João, através dessa carta, desse evangelho, ele já começa o texto dizendo que no princípio era o verbo, a palavra era Deus, era Jesus que estava conosco, e ele habitou conosco. Os gnósticos não acreditavam que Jesus saiu da sua glória, como diz em Efésios capítulo 2, que ali diz que Jesus se esvaziou e veio habitar conosco pelo teu imenso amor. Irmãos, é tão verdade que a maioria dos discípulos morreram por essa verdade, que Jesus estava conosco aqui no princípio da igreja primitiva, na formação da igreja. E essas pessoas pregavam que Jesus jamais desceria à terra, que ele incorporou uma pessoa, e quando essa pessoa foi crucificada, que Jesus estava dentro dela, Jesus se retirou e por isso que essa pessoa morreu. Essa doutrina ela só crescia. E os apóstolos estavam tentando de todas as formas extirpá-las. Pedro, nas 2 cartas, trata sobre isso. O próprio apóstolo Paulo, que foi expulso da igreja de Corinto e defende o seu apostolado na 2ª carta, ele tratou isso dentro da igreja. Algumas pessoas dizem que o espinho na carne que o apóstolo Paulo citava era esses falsos mestres que não saíam, não conseguiam extirpar essa doutrina. Porque como foi falado hoje de manhã aqui na escola bíblica, para alguns que não vieram, nós tratamos sobre os anjos. Só que, mesmo nas igrejas evangélicas, com a palavra, com discernimento, com o Espírito Santo, muitas pessoas ainda prestam culto aos anjos. E essas pessoas, como até o pastor Pedrosa citou aqui pela manhã, elas são colocadas em lugar de destaque. Eu conheci uma vez uma igreja que separava uma cadeira no púlpito, mas era a cadeira, melhor que a do pastor presidente, para o Espírito Santo vir até ali, ou para o anjo que era enviado naquela noite estar ali. Falei para o pastor hoje que no começo da minha conversão eu tive algumas ignorâncias que eu, graças a Deus, com o tempo fui aprendendo, e acreditava que quando se escrevia, que estava escrito na Bíblia no livro de Apocalipse, ao anjo da igreja, eu achava que tinha um anjo dentro da igreja tomando conta. Irmãos, tudo isso aconteceu no primeiro século, e João, com essa carta, ele escreveu, vocês podem notar que a maioria dos textos que João escreveu não é encontrado nos outros evangelhos. Ou se é encontrado nos outros evangelhos, é citado coisas que não ocorreram, que não foram citadas nas demais colocações dos outros evangelistas. Isso quer dizer o quê? Ele apenas complementou, não tirou a autoridade da Escritura, simplesmente acrescentou fatos que não estão escritos. João também, na sua carta de Apocalipse, no texto de Apocalipse, ele relata isso. Jesus manda dizer que aquele que permanecer até o fim e fiel vai andar com ele em ruas de ouro, vai estar vestido de branco. E essa carta é importante porque o texto que João se preocupava era mostrar para essas pessoas que Jesus Cristo era Deus, é Deus e vai continuar sendo Deus. Irmãos, Jesus, ele é eterno, ele não foi criado, ele já existia desde o início. Nós somos criaturas feitas por ele, para ele, e sem ele nós não subsistiríamos. Como ainda é pregado ainda. Por que eu estou dizendo essa parte do gnosticismo? Porque infelizmente, irmãos, como o apóstolo Pedro na sua 2ª carta, ele alerta no capítulo 2 de falsos mestres, infelizmente, e ele diz que esses falsos mestres são arrogantes,
e ele apontava para essas pessoas, nós encontramos essas mesmas pessoas, depois de praticamente quase 2000 anos, ainda pregando um evangelho que não existe, que não está escrito na nossa Bíblia. Irmãos, nós temos que ter atenção, nós temos que dar valor para a Escritura Sagrada. Nós temos que dar valor porque o que acontece, irmão? Muitas vezes nós nos esquecemos do texto bíblico e damos valor a uma revelação. Achei muito pertinente que o Júnior colocou hoje pela manhã. Ele disse que estava orando e teve uma experiência espiritual em particular. E nessa experiência ele se virou para trás e ele viu a imagem de um anjo. Deus, conversando com ele em oração, ele virou e continuou orando, porque o papo dele era com Deus e não com o anjo. Irmãos, o que eu digo? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a preocupação, pelo menos da Igreja Presbiteriana Renovada, Presbitério São Paulo, Zona Norte, é que nós permanecemos firmes nas palavras do Senhor. Nós temos que valorizar essa palavra. Nós temos que dar atenção não aos falsos mestres, mas aos mestres que pagaram com a vida e deram o seu sangue a troco para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que nós pudéssemos ter isso aqui para nos guiar. E nesse texto, irmãos, João ele frisa muito bem algo que ocorreu no ministério de um homem chamado Pedro, que Pedro, mesmo tendo negado Jesus, Jesus teve compaixão da vida dele e no momento certo pôde depositar todas as suas fichas novamente nele. Irmãos, o que eu quero falar com vocês essa noite? Sobre esse texto, eu quero citar, irmãos, que muitas vezes Jesus, ele nos chama, ele nos elege para um ministério. Ele nos coloca diante de uma multidão, ou diante de uma família, ou diante de um colega de trabalho, ou diante de algumas pessoas, ou diante de si mesmo, para que nós possamos exercer o ministério. Eu quero primeiro citar no início, relatado mesmo nesse livro de João. Pedro ele foi chamado por Jesus num momento da história. No início do ministério de Jesus, Pedro, através de André era discípulo de João Batista. E quando Jesus ele foi batizado, João Batista apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos estavam aguardando o Messias até aquele momento. André teve a revelação de Deus através de João Batista, que aquele era o Messias, era o Salvador do mundo. Automaticamente o André, ele largou o ministério de João e foi atrás de Jesus. O interessante é que André se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, aonde moras? Ele fala: vem e veja. E ficou um dia com ele aprendendo. E logo depois de ter retornado, ele encontra o seu irmão Pedro e diz: Pedro, nós achamos o Messias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, a partir desse momento, André começou a seguir a Jesus. Pedro conheceu a Cristo. E num momento da história também, trabalhando numa situação similar a essa, Pedro estava pescando com seus colegas, porque Pedro ele tinha uma indústria pesqueira, alguns barcos, e eles trabalharam a noite inteira e não conseguiram pescar nada. E pela manhã, chegando em terra, Jesus, após começando a dar os seus ensinos, ele chega para Pedro e fala: Pedro, me cede teu barco para continuar dando os ensinos. E Jesus sentou no barco, ficou um pouquinho mais longe da terra e começou a ensinar. Quando Jesus termina os seus ensinos, irmãos, Jesus chega para Pedro e fala: vai lá e joga a rede, que você vai encontrar o que você estava procurando. E Pedro diz: Senhor, mas pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede.
E ele voltou ao mar. E tiveram uma pesca como nunca teve. Ao ponto de romper as redes. Do barco querer afundar. De ter que chamar os outros concorrentes lá para dividir a pescaria. Porque senão eles não iam conseguir nem chegar à terra. De tão grande o que foi que aconteceu. Mas o que me chama a atenção não é o milagre da pescaria. O que chama a atenção é quando Pedro volta para a terra. Quando ele desce do barco, ele se depara com Jesus e cai aos seus pés e diz: Senhor, afasta-se de mim que eu sou um pecador. E Jesus toma ele pelas mãos e faz a primeira promessa para ele: te farei um pescador de homens. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, quantos de nós Jesus não tirou do mundo? Quando nós estávamos tentando pescar alguma coisa que não interessava nesse mundo, arrastando nossa rede para cima e para baixo, não pegando nada, a não ser pegando só a sujeira que tinha no fundo do rio. E Jesus nos chama e nos faz uma promessa de vida. E nos diz que nós temos um ministério a ser cuidado. Irmãos, quantos de nós não fomos chamados? A não ser, me arrisco a dizer, a todos nós fomos chamados. Cada um tem o seu ministério. Irmão, eu não sei fazer nada. Amém, ora. Irmão, mas eu não sei orar. Recolhe a oferta. Irmão, mas eu não sei recolher a oferta. Limpa o banco. Irmão, mas eu não sei fazer nada. Aprende. É como o pastor chamou a todos aqui. Nós só teremos conhecimento, nós só saberemos aprender se nós quisermos. Apenas se nós quisermos. Pedro, a partir do momento que ele foi chamado, irmãos, ele abandonou tudo, largou tudo. Tem um hino que eu gosto muito, que é de uma cantata, que é de Páscoa. E diz assim que, no hino diz: deixamos tudo por ti, para cumprir teu chamar. Largamos tudo por ti. Irmãos, o pastor falou uma coisa interessante, pregou uma coisa interessante sobre a nossa inércia espiritual. É como ele falou agora há pouco. Às vezes eu não fico olhando para os irmãos da igreja, eu olho para mim também. Que eu poderia fazer mais, eu poderia aprender mais, eu poderia trabalhar mais, eu gostaria de fazer mais. E muitas vezes a gente tem algum impedimento. Só que também a gente esquece de orar para Deus tirar esse impedimento, porque Ele pode todas as coisas. O Salmo 115, verso 3 diz que o Senhor faz aquilo que Ele apraz. Ele pode tudo, Ele sabe de tudo. Irmãos, continuando, Pedro sendo chamado. Só que Pedro, ele sempre foi uma referência no meio daquele grupo, no meio daqueles 12. Através até pelo chamado de Jesus. É difícil ser um líder nos dias atuais. É difícil você ter a responsabilidade nos dias atuais. Ninguém quer mais responsabilidade. Sabe por quê, irmãos? Que a própria palavra nos diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Tem gente que já fala assim: olha, se eu tiver um chãozinho sujo no céu para varrer, para mim tá bom. Mas será que é isso que Cristo quer? Será que Ele nos chamou para isso? Pedro e os demais apóstolos, eles faziam exatamente o que Cristo falava, o que mandava. Foi lido aqui no início do culto João 14, que diz que para ser amigo de Cristo tem que fazer as vontades dele. E o interessante, se você procurar na carta de Gálatas, capítulo 5, nós podemos ver que lá existe uma liberdade cristã. E para você ser livre, você tem que se tornar escravo de Cristo. Porque a tradução da palavra servo, tanto no hebraico quanto no grego, traduzido chama-se escravo. E se você é escravo do diabo, você aceita Cristo, você troca de Senhor, você passa a ser escravo de Cristo. Só que Cristo, nesse mesmo capítulo 14, diz que aqueles que fazem a minha vontade não são mais meus servos, são os meus amigos. E Jesus falou para todos aqueles apóstolos: já não chamo vocês mais de servos, chamo de amigos. E toda a trajetória de Pedro, sempre ele estava na frente de tudo. Por quê, irmãos?
ele tinha um destaque. Jesus depois, logo na frente, faz uma promessa, que eu até estava procurando na internet esses dias alguma coisa para dar uma consultada. Eu vi uma foto lá numa catedral qualquer, que eu não sei o nome, de quando Jesus fala assim: tu és Pedro, e sobre esta rocha, Jesus falando dele, edificarei a minha igreja e darei as chaves do céu. Tem uma imagenzinha lá de Jesus, lá de Pedro de joelho, e Jesus com uma chave de ouro desse tamanho entregando para ele. Só que, irmãos, essa chave que Deus entregou para Pedro, ela já entregou para você no momento da sua conversão. Você já não é mais cidadão desse mundo. Você já ganhou a tua chave. Você tem a porta aberta diretamente com o Pai. Você não precisa mais pegar a senha para falar com o Pai. Irmãos, Jesus abriu a porta, escancarou a porta, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Ele disse: não existe caminho a não ser eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, ninguém chega ao Pai. Meus queridos, avançando, o apóstolo Pedro, em vários momentos, ele sempre foi chamado para a responsabilidade. Teve um momento que eu achei interessante, que eu tinha esquecido disso. Eu lembrei aqui agora na hora que os irmãos estavam cantando o hino do inário, aonde que Jesus vem andando sobre as águas, e na hora que todo mundo tremeu as pernas achando que era um fantasma, quem que se levanta para resolver o assunto? O abençoado do apóstolo Pedro disse: é o Senhor. Se é o Senhor, faça com que eu ande sobre as águas. E o Senhor disse: vem. Muitas vezes, irmãos, sobre esse texto eu já ouvi tanta coisa, e o pessoal sempre fala assim: mas Pedro, ele afundou porque não confiou em Cristo. Pedro fez isso, Pedro fez aquilo. Mas Pedro foi o único que teve coragem de tirar o pé do barco e pisar em cima das águas, confiando que Cristo ia fazer com que ele andasse por cima das águas. Quantos de nós saímos daqui e temos medo para ir para casa, com medo de algum ladrão nos roubar, com medo de alguém nos matar? Muitas vezes a gente não mede, não digo a coragem, mas quando você está na plenitude do Espírito, você não tem medo, não tem barreira. Não tem barreira. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele sempre esteve junto com Cristo desde o início, que ele se converteu ao ministério de Cristo, até o final, irmãos. Poucos ficaram juntos. Ah, irmão, mas Pedro negou a Cristo. Negou, mas ele estava lá. E cadê os outros? Pedro, toda a situação que é colocada, quem estava junto? Pedro, sempre ele primeiro, Tiago e João. Só tem uma oportunidade que Jesus narra, e João mesmo que, quer dizer, na verdade João narra, Jesus que não estava Pedro, no tanque de Betesda, que provavelmente só João estava, porque ele diz lá que Cristo estava andando no tanque, quando deparou com o paralítico. Irmãos, Pedro era um homem de confiança de Cristo. Cristo tinha depositado confiança sobre ele para entregar o ministério terreno após a sua ascensão aos céus. Pedro foi um escolhido. Irmão, mas você está pregando calvinismo? Não. Eu estou dizendo que Jesus escolheu Pedro, Jesus disse para ele, profetizou e preparou ele para o ministério. Só que, irmãos, muitas vezes nós cremos na salvação, cremos em Jesus, sabemos do nosso ministério, mas estagnamos. Pedro sempre esteve ao lado do Senhor. Pedro não foi um homem perfeito. Nenhum dos apóstolos foi perfeito. Irmãos, para você ter uma ideia, uma situação quando Jesus foi até o Monte Tabor e ele se transfigurou. Ali foi a maior manifestação pentecostal da história. Jesus, ele se transfigurou, mudou a sua feição. Praticamente, ele entrou no campo espiritual. E eles ficaram assistindo tudo aquilo, ao ponto de ficar de tão boca aberta. E Pedro não sabia o que falar.
E quando ainda foi falar, falou uma coisa que não devia. Mas sempre ele estava tomando a palavra. Disse: bom estarmos aqui, Senhor. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. E Jesus corrige ele: Pedro, você não sabe o que você está falando. Vamos embora. Demorado 3 a 4 dias para descer do monte. Irmãos, quero fazer um parênteses aqui. Experiência pentecostal, ela tem que existir. Mas sem conhecimento da palavra, acontece o que eu vou falar para vocês agora. Eles estavam cheios espiritualmente. Eles estavam na plenitude do fogo que aconteceu naquele monte. Só que ao chegar lá embaixo, os samaritanos começaram a afrontar eles. E João, o apóstolo do amor que estava junto com Pedro, disse: Senhor, quer que oremos ao Pai para que Ele mande fogo do céu para que consuma esse povo? Irmãos, experiências pentecostais são boas. Sou pentecostal, amo a minha denominação, respeito outras, acredito nos dons, tenho alguns, não todos, só que eu só consigo entregar aquilo que Jesus realmente manda. Diferente de alguns. Eu até citei essa semana para um irmão aí, falou assim: mas irmão, mas você não crê que as pessoas trazem profecia? Eu falei: creio. E por que o irmão fica meio receoso? Eu falei: porque um abençoado uma vez apontou para mim e falou assim: estou vendo o teu passaporte com vários carimbos, com vários vistos e tal. Ele falou: e aí, irmão? Eu falei: simples, meu passaporte venceu e continua com o mesmo visto de quando eu tirei. Pode se cumprir? Pode. Enquanto não se cumprir, eu tenho que primeiro tirar um outro passaporte, para depois que ocorra. Irmãos, por que eu estou falando isso também? Porque muitas vezes, na nossa fraqueza, no momento de fraqueza, nós caímos em algumas ciladas. Por exemplo, alguém doente em casa que você ora e parece que Deus não é o propósito dele, e você busca. Aí de repente você liga a televisão e um abençoado diz assim: aqui nessa obra, vem aqui e pega tal artefato e na hora do desespero, irmãos, quando a dor, o sapato aperta, para muitos, e não tem o conhecimento da palavra, quando Jesus não faz parte da vida dessa pessoa totalmente, ou quando essa pessoa não crê num Senhor que Ele é poderoso, que pode tanto curar como fazer essa pessoa que está sofrendo por alguma doença passar por alguma experiência e ter a salvação nas suas mãos, melhor do que a cura, nós muitas vezes não temos esse entendimento e nós pulamos etapas e nós recorremos aonde que a gente não podia. Quantos de nós saíram desse meio aqui, que nós vimos aqui, que saiu desse meio e estão buscando esses caminhos? Quantos de nós já não vimos pessoas buscarem e acontecer de uma forma que a pessoa ainda volta para cá totalmente acabada, pior do que saiu? E aí o apóstolo Pedro também na sua segunda carta avisa, né? Que o segundo estado vai ficar pior que o primeiro. Irmãos, vamos adiante. Quando o apóstolo Pedro, Jesus, trazendo seus ensinos, dizia para eles o que ele ia passar, para que eles pudessem se fortificar, e sabendo que tudo o que ia acontecer era profecia, eles não conseguiam entender. Principalmente o abençoado, que chegou a repreender o Senhor, ao ponto de o Senhor falar assim: passa para trás de mim, Satanás. Algumas pessoas acreditam que Jesus ainda virou de costa para Pedro. Algumas acreditam, eu não sei, eu não estava lá, não posso falar. Mas que o Senhor repreendeu a Pedro dizendo: olha, eu tenho que passar por tudo isso, e não é você e nem ninguém que vai fazer eu não passar por isso, porque está escrito. E se está escrito, irmãos, tem que acontecer. Irmãos, tudo isso ocorreu até o dia que Jesus foi preso. E Pedro disse para Jesus antes de ser preso:
na noite que Jesus foi traído, lá dentro do cenáculo, disse assim: Senhor, eu estou disposto a morrer por ti. Ele disse: você está disposto a morrer por mim mesmo? Antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. E Pedro fala assim: jamais. Eu jamais te negarei, Senhor. Como nós já dizemos várias vezes, né? Pastor, conta comigo, esse ano nós vamos estourar. Irmãos, esse ano vai ser o ano aqui da Renovada de São Caetano, porque eu vou estar aqui. Muitos de nós já falamos isso, nós nos negamos ao Senhor. Só que nem por isso, irmãos, o Senhor, Ele, lógico, Ele vai cobrar aquilo que nós falamos. Mas nem por isso Ele deixa de cumprir o plano dele. Porque, irmãos, quando Jesus disse isso, e Ele foi preso, o apóstolo Pedro ainda pegou uma espada e cortou a orelha do soldado do sacerdote, o Malco. Naquela noite, se Jesus ainda não coloca a orelha do abençoado no lugar, não ia ter 3 cruzes lá não, ia ter 4. E até isso, o Senhor, para cumprir a palavra que Ele disse a Pedro, poupou. E também Jesus disse para Pedro: Pedro, eu roguei ao Pai essa noite para que Satanás não rodeie você, e sacuteie você, pise em você, acabe com você. E Jesus ainda avisa a todos: orai e vigiai para que vocês não entrem em tentação. Só que, irmãos, ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Você sabe por que ninguém fez isso, irmãos? Porque eles criam não no ministério de Jesus espiritual, eles criam no ministério terreno. Como um bom judeu, Pedro e os demais apóstolos acreditavam que o ministério do Senhor era terreno, que Jesus não ia entrar na cidade somente com o burrinho, ele já ia voltar depois de tudo que fosse ocorrer com o seu cavalo, para se cumprir o que Isaías está escrevendo. Mas só isso vai se cumprir depois, no final dos tempos, irmãos. Meus queridos, para encurtar a conversa, Lucas capítulo 24, verso 45, é um texto que eu aprendi a respeitar. Que depois de Jesus ter morrido, Jesus, quando apareceu para as mulheres, Jesus teve um certo cuidado ainda, dizendo: dizei a todos, e quem mais? A Pedro, que eu irei ter convosco, para acalmar o coração dele, porque Pedro chorou amargamente depois de ter negado Jesus 3 vezes. Irmãos, Jesus sempre se preocupa conosco, da mesma maneira que você pode até negá-lo, deixar de fazer a sua obra, mas Jesus, ele está lá, falando com o irmão, dizendo: diga àquele irmão que eu o quero de volta. Diga a todos, e àquele irmão que eu quero ele de volta. Diz assim o verso 45: então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Irmãos, o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou? Jesus simplesmente tirou aquilo que tampava os olhos, tampava os ouvidos. O pastor Pierre, na reunião do presbitério, ele pregou sobre esse texto, e eu me pergunto até hoje, eles passaram 3 anos com Jesus, aprendendo com o maior teólogo que esteve aqui na terra, aprendeu coisas que o Pai enviou direto para eles, não falou em parábola com eles em momento nenhum, deixou bem claro a sua missão, deixou bem claro de que forma que seria, e eles não conseguiam entender de forma alguma, mesmo falando de forma aberta. E somente com esse versículo nós conseguimos entender. E por isso que tudo isso que eu falei até agora ocorreu, porque nenhum deles tinha entendimento do que o Pai queria. Nenhum deles. Só começaram a ter a partir desse momento, quando Jesus entra dentro do cenáculo e aparece a todos eles. E ao invés de Jesus falar assim: Pedro, você me negou, eu não falei? Jesus olha para todos e fala: paz seja convosco. Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. O Senhor em nenhum momento apontou o seu dedo. Pelo contrário,
Ele cumpriu aquilo que ele disse, que onde estiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ele ali estaria. Antes de estar ali, ele estava com os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, porque os 2 estavam falando dele. Irmãos, esse texto é tão maravilhoso, porque que muitas vezes a gente vê que a gente prega, e parece que não entra na cabeça das pessoas. Irmãos, muitas vezes eu falo para todos assim, mas por que você fala tanto de Jesus para essa pessoa que não quer ouvir? Eu falo porque eu recebi um dom tão maravilhoso do Senhor, um presente tão grande, que é impossível eu não querer dá-lo para alguém. Irmãos, eu espero que o Senhor... Algumas pessoas pregam, principalmente os dispensacionalistas, que virá o maior avivamento da história. Deus seja louvado se isso ocorrer. Irmãos, que abra o entendimento do mundo inteiro, para que todos sejam salvos, porque nós estamos passando pelo pior momento da igreja na terra. Uma igreja chorona, uma igreja mimada, pessoas que não conseguem suportar o trânsito para vir para a igreja, irmãos. Pessoas que por qualquer coisa já estão se desviando. Irmãos, eu prefiro que o meu pastor pegue o cajado e bata em mim e mostre a verdade do que eu estou errando, do que eu ter que aprender com Satanás, irmãos. Meus queridos, hoje ninguém quer compromisso. Infelizmente, nesse mundo, o que se quer hoje é que um abençoado uma vez falou para mim: irmão, eu não te apresento em nenhum lugar para você pregar, porque nos lugares onde eu passo, o povo quer revelação, o povo quer língua estranha, o povo quer agito, o povo quer isso, o povo quer aquilo e não quer palavra. Irmãos, dão 5 minutos para um abençoado pregar e 50 minutos para um grupo de pagode cantar. Irmãos, o que nós podemos colher disso? Meus queridos, se o próprio Jesus pregou para essas pessoas durante 3 anos e um homem da sua maior confiança ainda o traiu, o que nós podemos esperar de uma igreja que não tem instrução, irmãos? O que nós podemos esperar? O que nós temos que fazer? Como está escrito aqui no capítulo 21 de João. Pedro, depois de tudo que ocorreu, Jesus voltou, se apresentou diante deles, não imputou culpa nele, como não imputa a culpa em nós quando nós voltamos atrás, quando nós pedimos perdão. Mas mesmo assim, irmãos, a pessoa entrou num marasmo, numa depressão, aonde talvez, agora sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia que diz, que entrou numa depressão devido à culpa, devido àquela angústia que ele mesmo causou, porque ele não ouviu as palavras de Jesus, porque ele não tinha o entendimento dado pelo Pai ainda. E ele simplesmente faz o que nós fazemos. Não vou para a igreja, porque aquele irmãozinho lá não gosta de mim. Vou para o shopping. Pelo menos lá ninguém vai saber que eu estou. E Pedro diz aqui, vou pescar. E outros que estavam na mesma situação falaram, nós vamos contigo. Nós vamos contigo. Sem direção nenhuma. Mas o que eu quero dizer, a influência de um líder, ela tanto pode levar pessoas à salvação, quanto à ruína. E desde o começo, o apóstolo Pedro ele foi chamado para ser um líder. E ele levou algumas pessoas com ele. Só que uma coisa que eu aprendo nesse texto, irmãos, que eles saíram sem a direção de Jesus, saíram pelo seu bel prazer, cumprindo a necessidade talvez assim, tipo, Jesus está certo, ele ressuscitou, mas acho que agora ele não quer mais nada com a gente, porque, não sei, ele parece que ele não quer assumir o trono aqui em Israel, então, vamos pescar. Ou, nos dias de hoje, Deus se esqueceu de mim? O Senhor não se lembra mais de mim?
Continuo fazendo coisas que eu fazia pior do que no mundo. Mas é o Senhor que esquece. Não, nunca sou eu. E nesse texto aqui, ele fala, vou pescar. E foi uma leva com ele. Só que tem uma coisa, irmãos. Quando não está no propósito do Senhor, você pode pescar, você pode fazer o que você quiser. Não vai vir uma latinha dentro da rede. Não vai vir uma madeira. Você pode fazer o que você quiser. E Pedro estava sem nenhuma direção do Senhor. Tanto que quando eles estavam lá no mar pescando, Jesus o chama e ninguém conheceu ele. Tanto que eles estavam preocupados com as obras do Senhor. Tanto que eles estavam preocupados com o que tinham que fazer pelo Senhor. Porque o Senhor só pediu uma coisa para eles. Fica aqui. Me espera, que eu vou passar o que vocês têm para fazer. E eles largaram tudo e foram embora. Da mesma forma que eles largaram tudo no início para seguir Jesus, eles largaram Jesus para fazer o que eles faziam no começo. Só que mesmo assim, irmãos, o Senhor, quando tem um plano na vida das pessoas, Ele chama de volta. Ele estava na praia chamando esse pessoal e falando, vem, vocês não pescaram, vocês não têm nada para comer, mas eu tenho aqui, ó, o meu alimento. O meu alimento está aqui. É só vocês virem até mim. Só que tem uma coisa. Jesus, Ele ama a sua igreja de uma forma extraordinária. E Ele nunca despediu ninguém vazio. As multidões que não tinham que comer, Ele sempre multiplicou o pão. E nesse momento Ele fala assim, jogai a rede do lado do barco. E eles fizeram uma pesca maravilhosa, igualzinha do começo. A história somente se inverteu. Porque agora é uma história de reconciliação. Jesus chama todos de volta. E todos chegaram à praia. E quando o apóstolo João disse assim, é o Senhor, Pedro, ele foi o primeiro a tomar a postura de se encontrar com o Senhor. E o Senhor, depois de servi-los, o interessante é que sempre é Jesus que está servindo a gente, né? Depois de servi-los, chama Pedro, mas não agora para apontar, não agora para acabar com o ministério dele, para ter uma conversa, porque Jesus abre o entendimento de Pedro e diz, tu me amas? E Pedro diz, tu sabes que eu te amo, Senhor. Ele fala de novo, tu me amas? Ele fala de novo, tu sabes que eu te amo, Senhor. Na terceira vez, irmãos, Jesus fala assim, tu me amas? E Pedro ele fica triste porque Jesus sabe que ele ama ao Senhor. Só que da mesma forma que Jesus foi negado 3 vezes por ele, ele exige agora a confirmação, a autoridade que é dada a Pedro, que ele deu lá atrás, que ele se manifeste. E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu errei, tu sabes que eu te neguei, mas o Senhor, por tudo, conhece o meu coração e sabe que agora eu estou pronto para ir até o fim por ti. Tanto que Jesus ainda, nesse momento, ele faz uma profecia e diz assim, no verso 18, na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queiras. Irmão, estava dizendo assim, você vai querer me seguir mesmo, Pedro? Só que agora você vai morrer crucificado. Você vai ter uma morte violenta. Não vai ser do jeito que você quer. Você quer mesmo? E agora ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Estou pronto para te seguir até a morte. E Pedro seguiu até a morte mesmo. A partir desse momento, irmãos, eu falo que foi um ajuste no ministério de Pedro. Jesus, ele podia ter falado qualquer coisa, mas ele fala com Pedro porque ele sabia que podia confiar em Pedro. Jesus sabia de tudo que ocorreu, mas ele sabia que era Pedro que ia cuidar da sua igreja no início. E Pedro, a partir desse momento, ele nunca mais foi o mesmo. Cheio do Espírito Santo, após o Senhor ser levado ao céu no capítulo 1 de Atos, no verso 11, logo depois, Pedro ele diz assim, ele sempre toma uma palavra e fala assim,
temos que colocar um apóstolo no lugar daquele que negou ao Senhor. Só que no capítulo 2, estavam todos reunidos agora seguindo o que Jesus tinha mandado. E como um vento veemente, a casa se encheu e todos foram cheios do Espírito Santo. E saíram e Pedro tomou a palavra e pregou, irmãos. E a igreja primitiva teve o primeiro problema graças a Pedro, que eram 500 irmãos que tinham visto o Senhor. A partir daquele momento, numa única pregação, agora a igreja primitiva já tinha 3.500 pessoas. E as pregações de Pedro, elas se estendiam. Os reis mandavam prender a Pedro, apanhavam. Luiz pregou aqui na quinta-feira, dizendo que ele estava algemado, junto com um soldado e mais alguns soldados cuidando. O Senhor foi lá e tirou ele lá de dentro da prisão. Pedro jamais foi o mesmo depois que esteve cheio do Espírito Santo. Irmãos, todos os lugares onde o apóstolo Pedro passava, que ele orava pelas pessoas, após um grupo ter se convertido, eles recebiam o dom do Espírito Santo, falavam em línguas, eram revestidos. Tudo ocorria através das orações dos apóstolos, mas principalmente com a ordenança de Pedro. O próprio apóstolo Paulo, quando se converteu, ele teve que ir para Jerusalém para conversar com os patronos da igreja, e ele cita: fui falar com Pedro e com Tiago, sempre Pedro na frente. Em Gálatas capítulo 2, o apóstolo Paulo ainda cita que resistia a Pedro na cara. Lá em Atos 15, quando teve o concílio da igreja, chamou a atenção dele na frente de todos, mas quem que tomava conta da igreja? Sempre Pedro na liderança. Irmãos, o Senhor prometeu, revestiu e cumpriu o apóstolo. A carta que nós estamos trabalhando esse mês, segundo a Pedro, é uma carta de despedida de um apóstolo que estava pronto para morrer, irmãos. Pedro se preocupou tanto com a igreja, que além dessas duas cartas, ele ainda tem um evangelho que ele ditou para o seu sobrinho Marcos, quer dizer, sobrinho de Barnabé. Marcos, é sobrinho de Pedro ou de Barnabé, pastor? De Barnabé, né? E além de algumas escrituras que ainda não foram incluídas no cânon. Irmãos, foi um grande apóstolo. Com todas as falhas, o Senhor ergueu ele, sustentou na sua mão. Desse momento aqui, praticamente, desse ajuste, aonde Jesus realmente falou: olha, a partir de agora, Pedro, é você. Irmãos, e eu falo uma coisa para vocês esta noite. Jesus está nos dizendo: agora é conosco. Agora é a nossa vez. Nós fazemos parte da igreja do Senhor hoje. Nós estamos aqui graças ao Senhor ter sustentado a sua igreja e pela promessa que Ele fez na vida de cada um. Irmãos, o apóstolo Pedro, o pastor Pedrosa gosta de citar isso. Jesus deu uma promessa que diz assim, que as obras dele nós ainda faríamos maiores. Aonde que a sombra de Jesus curou? Mas a sombra de Pedro curou. Tanto que a confiança que o Senhor depositou nele. Irmãos, essa carta de 2 Pedro, Pedro ele frisa ali, olha: eu te escrevo isso, eu escrevo a vocês isso, porque eu não quero que vocês sofram. Eu quero que vocês saibam o que está acontecendo, e eu peço para que vocês sejam vigilantes. Capítulo 1. Capítulo 2 ele fala dos falsos mestres. Ele fala ali de que no final dos tempos, e naquele tempo lá que eles já acreditavam que era o final, já estava ocorrendo tudo isso. Irmãos, também no capítulo 3 ele já cita a volta do Senhor, que nós temos que estar atentos todos os dias, estar pronto todos os dias, porque ele diz ali que Jesus vai voltar como um ladrão. A palavra que Pedro utiliza ali, o ladrão, não é o ladrão que coloca o revólver, mas é aquele que rouba e ninguém percebe. Aquele que você está andando na rua, a mulher principalmente, que está no ônibus com a bolsa para trás, o ladrão enfia a mão, arranca a carteira, ela só vai descobrir em casa. A pessoa que não recebeu o chamado do Senhor, na hora da trombeta tocar, ela vai sentir que o Senhor chamou a sua igreja só na hora que ela despertar, irmãos. O Senhor prometeu que 2 estariam numa cama. Um ficaria e o outro iria. É figurativo, mas pode ocorrer. Irmãos, para que isso não ocorra na sua casa e na minha casa, nós temos que estar firmes. Nós temos que estar todos os dias firmes e constantes.
Esse alerta Pedro nos dá e logo em seguida, irmão, se cumpre aquilo que Jesus falou. Você vai morrer e crucificado. E Pedro, ele teve uma humildade tão grande que ele disse: eu não quero morrer igual ao meu Senhor. Pode me colocar de cabeça para baixo. Eu mereço isso. Palavras minhas. Estou dizendo como se fosse eu. Irmãos, em relação a tudo isso, eu gostaria que vocês guardassem uma coisa. Para concluir. Em primeiro lugar, trabalho árduo de uma noite inteira foi nulo, porque Jesus não estava no negócio. Trabalho de uma vida inteira pode ser nulo, se Jesus não estiver no negócio. Em segundo lugar, o Cristo ressurreto estava distante, pelo que o trabalho deles não tinha fôlego de vida. Como acabei de falar. O trabalho deles não tinha a direção de Deus. E cada vez que você não tem a direção de Deus, mais longe você está de Jesus. Terceiro lugar, o Cristo ressurreto, ele era capaz de controlar os movimentos dos peixes, sabendo onde estavam, para que pudessem ser apanhados. Assim se dá com o controle das nossas vidas, se lhe dermos permissão para tanto. Irmãos, Jesus estava distante. Como que ele ia ver um cardume lá do outro lado se ele não fosse Deus? Como é que ele não pode enxergar a sua vida hoje? Por que a gente tenta se esconder dele? Ele sabe de todas as coisas. Quarto lugar, os discípulos tinham abandonado um labor espiritual e voltado para uma vida secular. Será que nós não estamos fazendo isso também? Muitas vezes eu me culpo por muitas vezes eu estar trabalhando e eu presto consultoria nas minhas horas vagas também, e às vezes o trabalho da igreja acaba ficando em segundo plano. Quinto lugar, precisamos lançar as redes com a sua direção. Esse sua direção é com letra maiúscula, que é Jesus. Então o trabalho feito não será realizado em vão. Irmãos, tem uma figuração que fizeram, uma alegoria que fizeram. O pastor Manuel que gosta de falar, né, que é a bruxa da igreja, a alegoria, mas vale a pena falar isso aqui. A igreja, aquele barco lá onde que eles estavam, simboliza a igreja. É só para entendimento, não tem que ser isso aqui que eu vou falar não, mas é só para fixar. Aquele barco onde os discípulos estavam é a igreja. Na igreja tem pessoas convertidas, pessoas que não são convertidas, tem de tudo. Jesus estava na terra, é como se ele estivesse no céu. E o mar ali da Galileia, que esse mar da Tiberíades é o da Galileia, só que do lado oriental, é o mundo. Os peixes são essas almas que a gente vê passando aqui. A palavra é a rede. E para que a gente possa jogar a rede, ministrar a palavra e puxar essa rede cheia de peixes para a igreja, a gente tem que estar na direção do Senhor. Deus abençoe.